Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, com Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, no capítulo 154, Nas Trilhas da Fé. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Pedro. Em muitas ocasiões, admitimos erroneamente que os grandes vultos do cristianismo terão obtido privilégios nas leis divinas. Entretanto, basta reflexão nas realidades do Evangelho para que nos capacitemos da sem razão de semelhante conceito. Simão Pedro nos fala da fé igualmente preciosa e raros vultos da história do Cristo poderão competir com ele em matéria de renovação pessoal. Era ele pescador, de vida humilde, homem quase iletrado, comprometido em obrigações de família, habitante de aldeola paupérrima, seguidor do Evangelho submetido a tentações e vacilações que por algumas vezes o fizeram cair. Entretanto, guindou-se à posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade. Ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância fazendo-se condutor e irmão da comunidade. Liderou a ideia cristã nas metrópoles do seu tempo e de cada vez que se viu em curso em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante no desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Realmente não possuímos qualquer justificativa para isentarmos no serviço de autoeducação à frente do Cristo, sob a alegação de que não recolhemos recursos imprescindíveis à solução dos problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual. Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que, diante da providência divina, todos nós obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé. É o que a gente entende aqui, que para a gente ter fé, desenvolver isso em nós, trabalharmos a fé, nós não precisamos de recursos materiais. Pedro era simples, humilde, um pescador, cheio de erros e falhas, um ser completamente em evolução, mas muito semelhante a todos nós. E ele conseguiu ser apóstolo, ele conseguiu desenvolver o espírito dele através do quê? Do movimento, das atitudes, da sua fé. Então, nós temos momentos de tentações, nós temos momentos de vacilar, de cair, de levantar, Cometemos erros graves, que a gente olha para trás e fala, meu Deus, se eu pudesse voltar lá e ter evitado, ou ter me redimido, Todos nós carregamos algumas falhas na alma, que poderíamos ter feito diferente, porém não fizemos. Só que já fizemos. E o Pedro mostra que aquilo que foi feito, que não tem correção, naquilo que nós erramos, nós temos correção em outras oportunidades, porque houve o aprendizado. Então Pedro serve para a gente como um instrumento de fé, porque ele não desistiu. Apesar das suas falhas, dos seus erros, das suas quedas, ele não desistiu. Ele persistiu. Ao contrário do que se imagina, quando a gente começa a ter muitas falhas e a gente começa a ser refém dessas falhas, porque vem, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E a gente começa a ser refém dessas falhas, Começam a vir as bordoadas. E quando começam a vir as bordoadas, a gente fala, meu Deus do céu, será que eu sou uma criatura assim tão abominável que tudo acontece comigo, eu não consigo me erguer. Quando eu começo a me erguer, acontece outra queda e outra. Esses momentos assim que a gente toma essas carcadas, não é para enfraquecer, é justamente o contrário. É para fortalecer a gente na fé. É para testar a gente até onde a gente está realmente disposto a mudar, a perseverar, a trilhar esse caminho que não é nada fácil, ser bom. O caminho para ser bom não é fácil. Ele vale a pena. Jesus disse isso. Mas ele não falou que ia ser fácil. Tanto é que ele veio na própria carne mostrar o quanto os homens não entendem o que é ser bom. Que para alguns reis da época, as autoridades religiosas da época de Jesus, ser bom, quando ele falava assim, não sou deste mundo, Meu pai tem várias moradas. As coisas que Jesus dizia eram de uma grandeza tão grande que o ser humano, por ser tão mesquinho, ser tão materialista,
ele não conseguia abrir a sua mente para as coisas de Deus. E se naquela época de Jesus foi assim, hoje não está muito diferente não. Quando se fala em agregar tesouros no céu, as pessoas ainda continuam achando que é enriquecer a igreja, que é doar dinheiro para a igreja, você está enriquecendo o céu. É um erro muito grande achar que você deixando dinheiro dentro de uma igreja ou qualquer lugar que você frequente, que seja religioso, você dando dinheiro naquele lugar, você está livre de todo mal, você está contribuindo para o bem desta forma. Não, a gente contribui com o bem fazendo o bem, agindo de maneira com o outro que você gostaria que agisse com você. Esse é o preceito. Jesus deu a receita: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E não é fácil amar o próximo, não é fácil amar a Deus sobre todas as coisas, porque tem horas que nós pensamos que somos Deus. As mães, quando têm um filho, elas acham que elas são a criadora, que elas são, né, a rainha do lar. O pai, que é aquele cara que tem a visão de ser o protetor da família, é o todo-poderoso, é o machão da família. Então tem hora que a gente se coloca numa posição como se nós fôssemos Deus, né? O cara que trabalha, que tem o domínio do seu trabalho, do seu serviço, que sabe as suas funções, ele às vezes ele coloca o empregado, né, o subalterno, como se fosse uma pessoa medíocre, ignorante, que não tem conhecimento, que ele, por ser proprietário, empresário, dono, por ser orientador, por ser supervisor, sei lá, o cargo que ele ocupa é tão importante quanto aquele que é o peão. Então, quando nós nos colocamos nessas posições acima de outras pessoas, nós estamos querendo ser Deus. Então, nós não compreendemos de verdade nem o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Já para pensar nisso? Amar a Deus sobre todas as coisas. Independente da nossa vida, independente do nosso filho, do nosso marido, do nosso pai, da nossa mãe, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não temos essa visão. Nós não entendemos quem é Deus. Nós estamos tão longe disso. Então, a trilha da fé, né, de Simão Pedro aqui, é matar um leão por dia, né? É ele realmente compreender quem seja Deus, quem seja o meu irmão. Poxa, a pessoa foi lá e falou uma coisa que me melindrou, que eu não gostei. A gente fica remoendo aquilo o dia inteiro. Será que ela falou isso pro meu bem? Será que ela falou isso querendo me humilhar? Será que essa pessoa está querendo o meu mal? Você fica remoendo aquilo. É o teu próximo. É amar o teu próximo, como você gostaria de ser amado. Naquele momento você ama o teu próximo. Você está num trânsito, o cara corta você no trânsito, passa na tua frente, você quase bate o carro. Você vai conseguir amar aquela pessoa ou você vai querer xingar aquela pessoa? Então, sinais do dia a dia mostram pra gente o quanto a gente ainda está muito inferior, né? Nós não queremos evitar as brigas, querer evitar as quedas, não. A gente ainda está naquela olho por olho, dente por dente. Se fizer comigo, eu também faço, né? Se me enfrentar, eu também enfrento. Então, enquanto o ser humano não conseguir entender, não é que a gente tem que abaixar a cabeça para tudo, veja bem, né? Tem coisas que realmente estão dentro de uma lei até mesmo da preservação nossa, né? Da nossa conservação. Então a gente tem que se impor, porque eu não posso deixar uma pessoa entrar na minha casa, a pessoa rouba tudo aqui e eu falo para ele, tá bom, meu irmãozinho, pode levar, né? Não, eu trabalhei, eu conquistei, eu tive que pagar tudo isso no meu trabalho. Então a gente tem que se defender, como eu tô falando. Mas tem coisas que a gente pode evitar e a gente não evita, né? Tem coisas que a gente pode deixar para lá e a gente não deixa. Então, quando Jesus diz, oferece a tua outra face qual é? A face que a pessoa está te mostrando é a face do mal. Oferece a outra face, a face do bem. Ela não conhece aquilo, e se ela conhece, ela não quer. Então, você tem que dar o exemplo para ela. A pessoa está te fazendo mal lá no teu serviço, está te apurrinhando, está te perseguindo. Mostra para ela a tua capacidade de trabalhar, fica quieto no teu canto e deixa ela agir, porque as pessoas que fazem o mal, elas tendem a cair sozinhas. Não precisa nada. Você não precisa fazer absolutamente nada. Elas caem sozinhas. Eu não sei se eu comentei aqui, eu creio que eu comentei,
Eu tive problemas no meu serviço por um bom tempo. Uma pessoa, uma criatura que estava lá, me deixava atarentada, né? Ficava me perseguindo mesmo, tanto como pessoa da mesma profissão que eu, fazia exatamente a mesma coisa que eu, não ia ganhar nada me prejudicando, mas era uma pessoa que gostava de prejudicar outras, não era só eu, né? Sempre muito dona de si, sempre ela que tem que aparecer, ela que tem que ser a dona da verdade, e o cargo era o mesmo até então. Aí nós fomos tendo problemas, até que ela se tornou o cargo superior ao meu, pelo menos no papel. E quando se tornou, aí a perseguição aumentou. Eu tive que processar para barrar a pessoa, não para fazer o mal. Tanto é que dentro do processo chegaram a falar para mim, olha, se você falar tal coisa, aí é certeza que ela vai cair. Eu falei, tal coisa eu não posso falar porque não foi o que aconteceu comigo. Eu vou falar aquilo que aconteceu comigo. Para vocês terem uma ideia, a pessoa era tão mal querida que outras pessoas queriam a queda dela. Porém, já estavam querendo me usar para detonar essa pessoa. Falei, não, eu não vou falar aquilo que eu não sei. Eu não vou falar aquilo que eu não tenho prova. Eu vou falar o que está acontecendo comigo. Lá no processo eu vou explicar o que está acontecendo comigo. E lá eu só quero o quê? A defesa. Eu só quero que deixem essa pessoa longe de mim para eu poder trabalhar. Porque está me impedindo a trabalhar. Agora, se ela vai cair de vez, se ela não vai, aí é problema de vocês com a justiça de vocês aí. Eu só quero paz. Eu quero trabalhar. E aí eu fiz o processo e tal, e graças a Deus deu a favor, ela saiu, eu tive mais um tempo para trabalhar em paz e foi colocada em outro lugar. Nesse outro lugar onde ela foi, já tem 3 pessoas processando ela também. Então, assim, hoje eu estou aposentada, eu estou tranquila, eu estou dentro de casa, cumpri minha missão, 50 anos de idade eu me aposentei, com 32 de carreira. Então eu cumpri tudo. Tem gente que acha que eu me aposentei porque eu estava doente. Não, é porque eu cumpri meu tempo de serviço e idade. Então eu saí com honra, com dignidade daquilo que eu fazia. Então hoje eu encontro meus alunos, eu encontro as pessoas com quem eu trabalhei, com o mesmo respeito de sempre. Ninguém tem nada para dizer assim, graças a Deus a Patrícia não está aqui porque ela dá problema. Não, isso ninguém pode dizer. A Patrícia estava aqui, ela fazia o trabalho dela. E já essa pessoa para onde vai é malquista. As pessoas falam, putz, chegou essa tranqueira aí, né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, que aqueles que acham, né, que têm o poder de controlar tudo, de ser o Deus, né? Ele não entendeu ainda que ele não é nada, ele é um ser humano, é um espírito em evolução e ele não consegue entender que a nossa jornada tem que ser para ascender, para crescer, mas é cada um de nós. E não crescer em cima das pessoas, humilhando pessoas, porque Deus, que é o nosso Pai, Ele não faz isso. Ele é o Criador, Ele sabe de tudo, Ele é o Todo-Poderoso e Deus não humilha ninguém, né? Jesus, que era o ser mais perfeito que nós temos como exemplo, ele não humilhou ninguém, pelo contrário, ele foi humilhado. Então, quem somos nós para nessa trilha, nessa jornada, acharmos que somos mais do que Deus, que somos todo-poderoso? Não somos nada. Estou conversando com vocês aqui, de repente pode me dar um troço aqui no coração e pum, porque a vida pertence a Deus, não pertence a mim. Ele me deu para cuidar, para evoluir, como deu para vocês. E cada um de nós temos que fazer o nosso melhor, né? Mas não somos nada se não fosse a força do nosso Criador. E para a gente estar ligado a essa força do Criador, nós temos que manter a nossa fé acesa, cuidando daquilo que Ele nos concedeu, cuidando da nossa vida, né? Ajudando, auxiliando aquele que está na nossa jornada. Porque quando o contrário a gente faz, nós também recebemos isso. Todo mal que a gente faz, a gente também recebe. Não precisa que alguém faça por nós. É o plantar e colher. Isso é o nosso dia a dia. E são nas pequenas coisas, não são nas gigantes. Eu não preciso estar em vários lugares ao mesmo tempo, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu posso fazer uma e fazer direitinho. Eu posso ter uma planta em casa e estar cuidando daquela planta. Aqui em casa eu tenho espaço para fazer um jardim imenso. Já tentei, não dou conta. Não dou. A planta morre,
porque precisa de mais adubo, porque precisa de mais cuidado, precisa de mais atenção. Eu não consegui ter um jardim grande na minha casa, e tem espaço, mas eu não consegui. Eu não consigo cuidar de planta para que ela cresça, que ela floresça, eu não consigo, não é de mim. Aí o que eu fiz? Agora, aposentada, eu comprei um vasinho desse tamanho. Parece aqueles vasinhos de suculenta, um vasinho pequeno. Coloquei uma plantinha lá e tô cuidando dela. Se ela crescer, aí eu compro mais uma e vou. Eu tô tentando aprender a plantar agora, com 52 anos. Pra vocês terem uma ideia como que a vida é assim. Coisas que a gente vai tentando que não dá certo, a gente tem que tentar de novo, de uma outra forma, até que dê certo. Ué, todo mundo passa pela vida, não diz que a gente tem que, para dizer que a gente passou pela vida, a gente tem que plantar uma árvore, tem que escrever um livro, né? Para deixar alguma coisa para alguém, né? Que depois a gente vai embora, e o que vai ficar da gente aí? Aí eu ainda viajo um pouco na maionese, eu falo, tá bom, livro eu não vou escrever que eu não sou boa para isso. Mas eu vou contar algumas histórias em Facebook, vai ficar lá registrado lá. Se o Face não fechar minha página, que eu já perdi 2 por causa de política, se o Face não fechar minha página, eu tô falando menos de política possível, então eu tô lá escrevendo minhas histórias, né? Os lugares que eu passeio, as coisas boas, as ruins, eu vou deixando um registro lá no Face. Quer dizer, não tô deixando um livro, mas tô deixando alguma coisa por escrito. E tenho mania de fazer diário, né? Então tudo eu escrevo no diário. Hoje aconteceu isso e isso. Se um dia alguém quiser ver a história da Patrícia, tá ali, mas não é um livro, é uns registros, vamos dizer assim. E a árvore eu já plantei com alunos, mas eu não plantei a minha árvore, eu não tenho uma flor, não tenho nada para deixar para ninguém aí. Eu sei que depois que a gente foi embora, né? Isso aí tudo vira descartável, porque geralmente filhos pegam o que os pais fazem e jogam tudo fora. Mas pelo menos eu deixei, né? Eu tô começando da onde? De uma plantinha. Porque eu errei demais lá atrás, quando eu tentei fazer um jardim imenso e não dei conta dele. Então hoje eu faço uma plantinha. Se ela crescer, tá ótimo. Tô deixando uma plantinha. A gente não precisa fazer coisas gigantescas. Dentro da nossa fé, a gente pode fazer pouquinho. De pouquinho em pouquinho. E com certeza a gente fazendo ainda tem esses altos e baixos, tem essas quedas, tem a queda de humor, tem dia que você levanta da cama e fala, meu Deus, não dá pra me deixar mais um pouco aqui não, não tô legal, hoje eu não tô a fim de conversar com ninguém, tem dias bons e dias ruins. O que não pode faltar é a nossa fé, essa daí é exercitar. Eu tava fazendo a leitura agora há pouco do Pão Nosso, né, pro pessoal de WhatsApp, eu faço a leitura em áudio. E lá estava falando, para a gente exercitar a nossa fé, nós precisamos primeiro do que? Da oração. A gente já começa pela oração. Eu vim da católica e eram orações que eram decoradas, né? Ave Maria, Pai Nosso, Credo. E minha mãe mandava ler terço, né? Então tinha que ficar lá 200 vezes cada oração. Eu achava aquilo muito mecânico. Eu falava, meu Deus, eu acho que ele nem tá escutando, porque se todo mundo... Minha mãe mandava fazer oração com o terço na hora de dormir, né? 8 horas, 9 horas da noite. Aí eu falava, se todo mundo tá indo dormir essa hora, se todo mundo tá lendo o terço no mesmo tempo, será que Deus consegue ouvir todo mundo ao mesmo tempo, né? Ficava essas confusões na minha cabeça. Aí eu falei, não faz sentido. Aí eu fui para Pirapitingui uma vez, depois que eu me tornei espírita, chegou lá na colônia que é um lugar assim só de pessoas que têm hanseníase, né? Então tem as casas que são rotativas, enquanto a família tá viva, ela fica naquela casa ali. Quando a família morre, limpam, higienizam aquela casa e vem uma outra família com hanseníase e mora nessa casa. Aí nós fomos lá em algumas casas nesse bairro em Pirapitingui. E teve uma senhora que nós fomos atender, que a gente foi ensinar a fazer o evangelho no lar, né? Que ela queria aprender. Aí o rapaz que estava dirigindo o nosso trabalho pegou e falou para ela assim, a senhora pode começar com uma oração. Aí ela segurou na mãozinha assim, toda humilde, uma senhorinha já, devia ter uns 60, 70 anos. Aí ela, ai meu Deus do céu, eu não sei fazer oração, como é que eu vou fazer oração? Mas numa humildade... Aí o meu dirigente pegou e falou assim, a senhora acabou de fazer. Quando a senhora falou, ai meu Deus, a senhora chamou Deus. A nossa oração, ela tá ligada ao nosso coração. A senhora falou, ai meu Deus, a senhora chamou Deus. E nesse momento a senhora estava orando. Aí eu compreendi que a oração não precisa ter muita palavra, não precisa ser decorada. Basta você se ligar, pensamento e coração, ao nosso Criador.
E nesse momento que você está orando, que você está ligado ao nosso Criador, você está exercitando a sua fé. Então são coisas mínimas, como eu estou falando. Não precisa ser coisa gigante. Coisas mínimas. Te ligam com Deus, te ligam com as coisas boas referentes ao nosso Criador, que vão te trazer também conforto, paz, alegria, para que você exerça ainda mais. Então, a nossa tendência é ir pedindo, sendo atendido, trabalhando, sendo mais atendido, trabalhando mais, e aí vai. Essa é a nossa engrenagem com Deus. Esse é o nosso exercício de fé com Deus. Agora, quando a gente corta isso, que a gente não lembra de Deus, que a gente acha que é Deus, que o nosso orgulho está acima de tudo, que nós pisamos no nosso irmão, que nós revidamos ao nosso irmão, que existem esses atritos constantes, Deus fica naquela. Como pai, eu creio que ele fica assim, vou deixar vocês dois, né? Dar uma boa briga aí, até que alguém entre em si. Alguém vai cair na real, que está errando e tal, e vai acabar aprendendo. Então Deus deixa a gente sofrer, deixa a gente colher os nossos frutos amargos, para que a gente caia em si. Não é porque Ele quer ver a nossa maldade, Deus não quer ver maldade de ninguém. Mas Ele fala, não, vai ter que se arrepender, vai ter que tocar no coração dessa criatura para se arrepender. Por isso que Jesus dizia, ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? Então, nesses altos e baixos, quando a gente realmente cai, não está faltando Deus, não está faltando o amparo dos amigos espirituais. Está precisando a tua consciência se abrir. Então, toda vez que surgirem problemas demais na sua vida, abre sua mente, abre o teu coração, faz sua prece, se liga com Deus, exercita a tua fé, continua fazendo o bem para poder repor, para poder se recompor e se ligar de verdade com a divindade, para que ela te ampare, para que você sinta a presença de Deus na sua vida. Então, Simão, ele só conseguiu se desenvolver moralmente, e se tornar um apóstolo devido aos tantos defeitos, que ele tinha, porque ele foi firmando o seu pensamento, a sua fé, ele foi trilhando, apesar das dificuldades, dentro daquela fé que Deus não desampara ninguém. E realmente, gente, Ele não desampara. O mal por si só cai e nós não precisamos revidar. Basta a gente continuar trabalhando no bem. Basta a gente continuar com fé em Deus, na espiritualidade, tentando seguir esses passos que Jesus nos ensinou. Não tem nada que seja tão gratificante do que você saber que está no caminho correto. Independente se você já andou nos caminhos errados, independente se você ainda vai cair nos caminhos errados em algumas tentações. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Levanta na tua fé.